então, começando aí essa webinar com o tema, né, aí, fé em tempos de pandemia. Durante toda essa semana a gente esteve trabalhando em torno dessa questão. E especialmente nessa noite, nós dizemos a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Primeiramente, a gente saúda as pessoas que talvez pela primeira vez estão tendo aí um contato com a Faculdade de Teologia, aí a nossa saudação, né? E dizer ser bem-vindo, ser bem-vinda aí entre nós. Saudamos aí aos nossos alunos, às nossas alunas, saudamos também aos professores, professoras, funcionários, funcionárias, pastores, pastoras que estão conosco aí nesta noite, aos familiares, enfim, todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. E vamos então, como todas as atividades na Faculdade de Teologia, a gente sempre começa com uma palavra de oração. Então vamos convidar a todos e todas para este momento de oração. Oremos, pois. Ó Deus da vida, damos-te graças pela certeza do teu cuidado, da tua presença, e especialmente nesse instante em que estamos distantes uns dos outros, umas das outras, mas especialmente unidos e unidas em oração, e pedimos-te a tua bênção sobre esses momentos de diálogo que vamos ter em torno do enfrentamento da violência, especialmente nesses momentos de pandemia que vivenciamos. Que possamos sempre discernir a tua voz e ter a certeza do teu cuidado, de que és o Deus que estás presente em todas e quaisquer situações do nosso viver. Colocando-nos diante de ti, em oração e com gratidão, é que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois do amém, as orientações vêm. Então, nós vamos orientar da seguinte maneira, né? Durante a palestra, tem um chat aí que está rolando, né? Esse chat aí, a gente vai pedir que as pessoas, na medida do possível, possam dizer assim, eu sou fulano, sou pastor, sou pastora, sou daqui de São Paulo, não, sou de tal lugar. Temos aí entre nós, até eu vi em pessoas da África, que eu vi aqui o nome, eu disse, que chique, eu sou do além-mar, estou aqui, né, com vocês, né? Então, que vocês possam, na medida possível, estar se identificando aí, dizendo um pouquinho de cada um. Eu sou aluno, sou da manhã, sou da noite, sou do EAD, sou do CTP. Diga um pouco quem tu és, vai nos ajudar aí a gente trabalhar, tá bom? Então, é algo que vamos fazer todos e todas juntos e juntas. A gente vai pedir que vocês possam estar fazendo as considerações, os comentários, as perguntas, que a gente vai estar acompanhando aí via chat, tá bom? Fique à vontade. Aí, nós vamos proceder o seguinte, nós vamos ter a palestra da professora Sandra, aí depois a gente vai ter um brevíssimo intervalo, brevíssimo mesmo, hein? Só para tomar uma aguinha, fazer alguma coisa aí, daí brevíssimo, certo? Aí depois do intervalo, esta que você fala vai ter também uma breve palavra também, né? A gente vai poder falar um pouco aí sobre o Centro Otília Chaves e algumas questões assim. E também vai oportunizar a sua participação. Então, se prepara aí, mas mande a pergunta durante o intervalo, hein, para garantir o seu espaço aí. Vai lá, já garante o seu espaço aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pegar aí os nossos materiais. Tem gente que gosta de ficar anotando ainda em vários lugares aí. Fique tranquilo assim. E agora nós vamos respirar fundo assim, vamos começar. Atentamente, nós vamos ver agora um vídeo. E o professor, aí a gente já agradece já de antemão, né? Tanto ao professor Paulo Dias, quanto à professora Blanches, quanto também à intérprete de Libras, que está aí entre nós, a nossa gratidão a toda essa equipe. E é assim que se faz, né? Em unidade. E a todos e todas. Então, nós vamos ver inicialmente um vídeo, e depois do vídeo nós vamos apresentar a nossa palestrante.
Vamos lá, então. Vamos nos concentrar, todos e todas, estamos chegando. Já temos mais de 100 pessoas aí entre nós, hein? Vão chegando. Vamos ouvir, então, o vídeo. O som. O meu, realmente, eu não tinha mandado mesmo. Ah, Renatinho fazendo Renatice. típico. Opa, peraí, Carlinha, tô aqui. Ah lá, tá faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo. Entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho. Eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, a gente continua estável. Então, vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, só um minutinho, já volto. Tá bom, vai lá. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você, você pode lá embaixo buscar? Para mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente, Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá tá embaixo. falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Carla. Respira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, Acabou. O vídeo já nos deixa inquietos e inquietas nessa noite. E nós vamos, então, e diz muito, né, do tema que vai ser abordado. Violência doméstica em tempos de pandemia, dicas básicas para a ação da igreja. E quem vai nos ajudar agora vai ser a nossa palestrante. Ela é graduada em Teologia e Serviço Social. Olha só, hein? Mestre e doutora em Ciências da Religião pela Unesp. Ela ainda tem pós-doutorado em História Cultural pela Unicamp. O que achou, hein? Olha o currículo aí, hein? Ela também é docente no programa de pós-graduação em Ciências da Religião e professora na Faculdade de Teologia. Ela é integrante do Centro Otília Chaves, e vamos falar daqui a pouco mais. Ela é metodista de nascimento. A Igreja Metodista na cidade de Mauá, para quem não sabe, olha só, começou na sua casa, na casa da família da professora Sandra Duarte. Isto lá na década de 60, mais ou menos, né? E hoje ela congrega na Igreja Metodista em Vila Mariana. Uma questão onde o seu marido é o pastor.
Aliás, aí, William, a nossa saudação a ti também nesta noite, né? Então, nós nos alegramos com a presença da professora, doutora Sandra Duarte de Souza. Bem-vinda aí, e que realmente esse tema, que é muito desafiante, possa nos trazer aí caminhos, né, diante desses processos de enfrentamento. Então, bem-vinda aí, professora, a palavra é toda sua. Agora eu vou, ó, sair daqui, mas estarei atenta no chat. Vamos lá, então. Professora, toda a sua palavra. Muitíssimo obrigada, professora Margarida, pela apresentação tão generosa e tão alegre também. É muito bom a gente estar junto aqui por esse recurso que a gente tem. Então, boa noite a todas vocês, a todos vocês. Que bom encontrar vocês por aqui. Eu sei que tem gente de todos os lugares. Agradeço já as várias mensagens também de cumprimento, de abraço, né, que vocês estão mandando. Muito obrigada mesmo, é muito gostoso. Eu quero destacar aqui especialmente uma pessoa que eu vi que entrou, que é a Elvira. A Elvira foi minha colega na Faculdade de Teologia. Eu acho que você está em Angola, Elvira, não tenho tanta certeza, mas que delícia te ver aqui, que bom. Eu agradeço a nossa FATEL por essa excelente iniciativa de promover um evento tão relevante e tão necessário nesse tempo em que nós somos confrontadas e confrontados com nossa precariedade. Quando nós somos desafiadas e desafiados a desenvolver uma vida de genuína alteridade, para citar aqui o Maurício Oropesa. Eu tenho acompanhado todas as sessões dessa nossa Semana Wesleyana e me alegra o grande interesse de vocês por esse debate. Tenho visto a participação, a presença e participação de vocês. Tem sido realmente um grande aprendizado para mim e eu espero que para vocês também. Nesse tempo, nós estamos tentando falar a partir de diferentes perspectivas, não é? Nesse nosso evento, são diferentes perspectivas sobre esse tempo que a gente está vivendo. Esse tempo que afeta todas nós, que afeta todos nós, mas que impacta mais especialmente as pessoas mais vulneráveis. Na palestra do professor Márcio, na segunda-feira, algumas pessoas interagiram no chat e mostraram a sua preocupação com o acompanhamento das pessoas que não têm celular. Então, tem várias pessoas que estão participando desse nosso evento, que são pastoras, pastores, são lideranças religiosas e que têm vivido claramente isso, não é? Como é que a gente acompanha as pessoas que não têm um celular, que não têm um computador ou que não têm internet para participar dos cultos online, para receber atendimento pastoral, enfim, para que essas pessoas se sintam efetivamente acompanhadas nesse tempo de isolamento. Esse é um exemplo, não é? Esses testemunhos, essas falas das pessoas na segunda-feira de manhã, durante a palestra do professor Márcio, que tinha a ver com essa questão, né, pastoral em tempos de pandemia, esse é um exemplo do quanto a desigualdade impacta até mesmo o acesso ao cuidado pastoral. Vocês já pararam para pensar nisso? A desigualdade impacta até mesmo o acesso ao cuidado, né? Se somos todos e todas vulneráveis aos impactos da pandemia, e somos, não é? Há segmentos mais vulneráveis do que outros. As desigualdades sociais escancaram a estrutura de morte na qual nós vivemos. Não precisamos de muito esforço para observar a rapidez da contaminação e o saldo de mortes nas periferias do nosso país. Enquanto classes mais favorecidas têm mais acesso a hospitais e hospitais melhor equipados, circulam menos em transportes coletivos, têm melhor alimentação, têm condições mais dignas de moradia, nossa periferia padece pela ausência de condições dignas de sobrevivência.
Nossa periferia também é cor. E isso significa dizer que ela não é branca. Também não é por acaso que os dados do contágio, ou os dados sobre o contágio entre essa população, indicam que as mulheres adultas estão entre as mais afetadas. Sim, é verdade que o número de homens mortos no Brasil é superior ao número de mulheres nesses tempos de pandemia. E isso se explica por um conjunto de fatores, dentre os quais o fato de que os homens, por conta da nossa própria socialização de homens e mulheres, tá? Mas um dos fatores desse grande conjunto é, por exemplo, os homens terminam se cuidando menos. Vocês sabem disso. Vocês homens sabem disso. Vocês realmente vão menos ao médico. Né? As mulheres sabem que os homens tendem a se cuidar menos. Também têm hábitos menos saudáveis, circulam mais, inclusive nesse momento de pandemia. O grande problema para as mulheres é que no caso da contaminação de um homem da família, seja ele o companheiro, o filho, o pai, o sogro, o tio e outras pessoas que estão na casa, né? Essas mulheres estarão ainda mais expostas. E por quê? Porque são as mulheres que têm que cuidar dessas pessoas. Mais uma vez, a nossa socialização de gênero, a nossa socialização na nossa sociedade termina fazendo com que nós sejamos mais responsabilizadas pelos cuidados com todo o grupo familiar. É interessante a gente verificar, há alguns anos eu fiz uma grande pesquisa sobre trânsito religioso, dando pelas motivações para o trânsito religioso, pelas motivações de homens e de mulheres. Eu apliquei mais de 1000 questionários e, dentre as motivações mais relatadas pelas mulheres, estavam as preocupações com filhos, com maridos, não é? Com a família de forma geral, para buscarem os grupos religiosos. No caso dos homens, as preocupações relatadas estavam mais relacionadas a coisas pontuais, não é? Aspectos econômicos, e havia pouca referência à própria preocupação com a família. E isso tem a ver, como eu disse, da forma como nós somos educadas e educados na nossa sociedade, que termina socializando alguns para algumas funções e outros para outras funções, de acordo com o sexo biológico. As mulheres da periferia também estão entre as mais afetadas pela crise econômica provocada pela pandemia. Um estudo da Rede de Pesquisa Solidária, que reúne pesquisadoras e pesquisadores de várias universidades, aponta que uma das áreas de trabalho mais afetadas pela pandemia é a de serviços domésticos, seguida dos serviços de beleza. Bom, como a gente sabe, essas duas áreas são predominantemente ocupadas por mulheres. As mulheres negras estão entre aquelas que possuem vínculos de trabalho menos estáveis, não é? E isso as deixa também mais vulneráveis. Eu estou falando de várias coisas, assim, jogando para vocês algumas coisas, pensando quantas coisas se cruzam nesse nosso debate aqui, não é? Quantas coisas se interseccionam, aspectos étnico-raciais, aspectos econômicos, não é? Aspectos de gênero. Então, a gente tem que pensar como eles se relacionam, como eles se interconectam, não é? Para a gente entender melhor a desigualdade, inclusive na forma como a gente está vivendo nesses tempos de pandemia. Especialistas acreditam que se mais países tivessem informações mais detalhadas por gênero, talvez os governos poderiam se basear nesses dados para ajudar na elaboração de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia. Esses dados estão soltos, a gente tem algumas informações de um organismo, de outro, mas nós não temos isso de uma forma mais clara, um detalhamento mais preciso por gênero, para pensar os tipos de políticas que a gente poderia, nesse momento, estar aplicando, não é? O que a Covid revela, conforme o Kent Buse, é um caso clássico de falha no uso de dados para tomadas de decisão.
Então, se sabe o sexo de cada paciente, não é? Mas não se coletam esses dados e não se analisam sob o prisma do gênero, né? Então, como é que a gente poderia estabelecer políticas para ajudar nesse momento no enfrentamento a partir desses dados? A gente sabe, por exemplo, que dentre os profissionais de saúde, né, principalmente enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, bom, esse segmento é um segmento majoritariamente composto por mulheres, não é? E o número, então, de mulheres contaminadas, enfermeiras contaminadas e também que chegam ao óbito no nosso país é bastante grande. Falando especificamente do Brasil, mas isso se verifica nas outras partes do mundo também. Enfim, eu poderia passar a noite aqui listando indicadores da desigualdade que explicitam a diferença dos impactos dessa pandemia sobre nós. Os segmentos vulneráveis já vivem em isolamento social compulsório há muito tempo. Por isso eles são vulneráveis. Hoje eu quero conversar com vocês sobre violência doméstica e sobre o aumento desse tipo de violência no período que está vendo. A violência doméstica, ela perpassa as diferentes classes sociais, os diferentes grupos étnico-raciais, ela está presente em todos os lares, em todos os espaços, né? Ela não está presente especificamente no contexto de classe específico, né? Ela está aí distribuída, espalhada, ela é o que a gente fala de uma violência sistêmica, né? Mas eu quero, então, falar um pouquinho com vocês sobre violência doméstica. Vocês vão verificar que eu vou fazer um recorte específico na violência contra as mulheres, mas a gente poderia tratar aqui de outras violências no âmbito doméstico, como a violência contra crianças. Mas eu vou fazer uma referência a isso já já. Eu fiz uma live recentemente para a Federação Metodista de Mulheres, em que a gente tratou desse tema, em que a gente conversou sobre esse tema, e é um tema, então, que nos toca, não é? Toca as pessoas que, de fato, pensam essa realidade da violência para além dos dados, né? Ou seja, estamos pensando, vivendo nas nossas entranhas o que isso significa para as comunidades religiosas e, particularmente, especialmente para as mulheres. Hoje eu quero conversar com vocês, então, sobre a violência doméstica, sobre o aumento desse tipo de violência e a estreita relação que existe entre desigualdade de gênero e a violência contra as mulheres é algo que não dá para a gente ignorar. Em países onde há mais desigualdade de gênero, o índice de violência contra as mulheres atinge patamares também mais altos. Um exemplo disso é o fato da violência doméstica não ser criminalizada ou punida em diversos países da África subsaariana, no norte da África, do Oriente Médio. Se a gente verificar os índices relativos à desigualdade de gênero publicados anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, a gente vai observar que nessas regiões as desigualdades de gênero são ainda maiores do que em outras partes do mundo. As desigualdades de gênero são perpetuadas por se fundamentarem em afirmações naturalizantes daquilo que é próprio do feminino e daquilo que é próprio do masculino. Aquilo que eu estava dizendo para vocês, a gente é socializado para agir de determinada maneira ou de outra, de acordo com o nosso sexo. E muitas vezes a gente não percebe que, por exemplo, a socialização para o cuidado deveria ser de todos e todas, não é? Cuidar é algo que deveria ser considerado uma característica da humanidade, né? E não de uma parte da humanidade. Enfim, essas desigualdades são reificadas cotidianamente, pois as construções de gênero, as representações assim o são. Mulheres que convivem com a violência desde a infância, embora se incomodem com os comportamentos machistas e agressivos dos seus parceiros, podem perceber as relações conflituosas como algo esperado ou até mesmo natural, o que acarreta manter-se nesse tipo de relação por muitos anos ou até o fim das suas vidas.
A afirmação e a sacralização da submissão das mulheres tem sido uma das mais potentes formas de perpetuar as estruturas de dominação de gênero. A violência de gênero, como eu disse anteriormente, ela é sistêmica. Ela evidencia uma lógica de dominação masculina que envolve o complexo de crenças reiteradas cotidianamente que perpetuam a dominação das mulheres e se fundamentam em tradições culturais, em tradições políticas e, infelizmente, também em tradições religiosas. A violência doméstica geralmente acomete mais gravemente mulheres, crianças, adolescentes e idosas e idosos. Nessa minha apresentação, por uma questão de tempo, eu estou me limitando especificamente à discussão da violência contra as mulheres. Mas eu lembro que quando eu me refiro à violência contra as mulheres, a violência contra as meninas, a violência contra as mulheres idosas também está contemplada aqui. A violência contra as mulheres expressa a perversidade da desigualdade de gênero no Brasil e no mundo. O aumento de casos de violência contra as mulheres durante a quarentena tem sido verificado em todo o mundo. Vocês viram um vídeo, ele foi colocado pela professora Margarida a meu pedido, e eu quis abrir essa nossa conversa com isso, com esse vídeo, apenas para a gente entender o que isso significa, né, e como muitas pessoas, nesse exato momento, estão vivendo isso. E talvez você conheça alguém que esteja nessa situação. De acordo com o Observatório da Mulher contra a Violência, que é vinculado à Secretaria de Transparência do Senado, no Brasil os dados já revelam o aumento da violência doméstica contra as mulheres em todas as capitais. Em todas as capitais. O levantamento tem sido feito a partir do registro de ocorrências policiais, ligações para o 90, que é a Polícia Militar, para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Isso, evidentemente, não dá conta de trazer à tona a real situação dos casos de violência doméstica. Muitas mulheres não conseguem efetuar a denúncia, seja porque elas estão com medo, seja pela dificuldade de se desvencilhar do controle exercido pelo agressor por não conseguir acessar uma rede de apoio, nesse momento principalmente. Lembremos que em tempos de isolamento social, o agressor tem ainda mais controle sobre essa mulher. As mulheres são as mais afetadas pela violência doméstica. Apenas para dar um exemplo para vocês, em 2012, quase metade das mulheres assassinadas no mundo foram mortas pelos seus parceiros. Então, isso não é um dado irrelevante, né? O Brasil é um dos países menos seguros para as mulheres. Nós estamos no ranking dos 10 países em que mais se matam mulheres. Então, o feminicídio é apenas uma expressão da enorme gama de violências cometidas contra as mulheres, revelando o não reconhecimento da nossa humanidade. Antes do assassinato, o agressor exerce uma série de outras formas de violência. Violência física, patrimonial, violência psicológica, violência moral, sexual. A violência fica ainda mais severa a cada negativa dessas mulheres a se submeterem aos desmandos dos seus parceiros. A violência de gênero, ela extrapola as paredes da casa. Eu poderia aqui listar para vocês também uma série de violências que a gente não tem discutido muito, né? Existe aí, eu acho que existe uma lacuna, inclusive, nos estudos sobre violência contra as mulheres, não se refere à dimensão pública dessa violência. Mas hoje, a gente, por uma questão de tempo, eu não vou entrar nisso. A violência de gênero implica entender as discriminações de sexo, de raça, etnia, de classe, as discriminações geracionais, ou seja, por idade, por deficiências, as mais variadas. Isto é, o que eu quero dizer? É necessário entender a interseccionalidade de gênero com classe, com raça, etnia, com sexualidade, com idade, com deficiência, dentre muitas outras. Analisar a violência doméstica experimentada por mulheres no Brasil é trazer à tona essas interseccionalidades,
é problematizar paradigmas, é desconstruir essa ideia de um sujeito universal tão caro ao sistema de dominação. A casa tem sido historicamente considerada um lugar legítimo de disciplinamento das mulheres. Na casa se pode tudo. Se pode sobrecarregar uma menina ou mulher adulta com serviços domésticos, se pode exercer violência psicológica, se pode determinar o que essa mulher deve ou não deve vestir, se pode destruir patrimônio, se pode espancar, se pode abusar sexualmente, se pode prender, e poderíamos aqui aumentar ainda mais essa lista. Os movimentos de mulheres trouxeram à tona os segredos das famílias, segredos aí, vou colocar entre aspas. Os abusos ocultados sob o argumento da intocabilidade da casa e da família normalizaram a opressão e a repressão das mulheres. A evocação da autoridade do homem, da casa, legitimou estupros, privação de liberdade, exploração econômica, negação do direito ao estudo, espancamentos e inumeráveis, porque não contáveis, homicídios. Dentro da casa, tudo era possível, e as mulheres não eram consideradas como sujeitos de direito. O inventário das formas de violência que se encerram na intimidade do lar permite desmitificar a casa como locus do amor, o lar docilar apregoado em inúmeros contos de fada, novelas e filmes. Nem sempre a casa é um lar docilar. Como afirma Elizabeth Bicalho, o privado nos fala de um lugar de intimidade e liberdade pessoal, um porto seguro, mas nem sempre isso é verdadeiro para as mulheres. A instituição familiar é atravessada por relações de poder, especialmente, mas não somente, por questões de gênero, e é no interior da casa que as mulheres experimentam as mais graves agressões. Na casa, o reinado particular dos homens se exerce sobre suas mulheres a revelia do reconhecimento legal dos seus direitos. Hoje sabemos que a casa é um dos lugares onde mais se exerce a violência contra as mulheres. E é por esse motivo que se tem buscado desenvolver formas de enfrentamento à violência doméstica. É por esse motivo que a gente está aqui propondo que a gente pense juntos e juntas as formas de enfrentamento à violência doméstica. Tal enfrentamento se dá por meio do estabelecimento de leis, pensando aí o âmbito social, né, que protejam as mulheres nessa situação e que punam os agressores, pela ampliação também dos aparelhos públicos de apoio às mulheres em situação de violência, como delegacias, centros de referência, casas-abrigo, centros de reabilitação e educação do autor da violência, juizados de violência doméstica e familiar, defensorias da mulher. Também a gente pode pensar em formas de enfrentamento por meio da capacitação de técnicas e técnicos do poder público para o atendimento dessas ocorrências, pela criação de ONGs que atuam nessa área, visando o atendimento humanizado qualificado das mulheres em situação de violência, no sentido de garantir a integralidade do atendimento, dentre outras ações. A violência de gênero impõe às mulheres o silêncio sobre sua condição. A violência contra as mulheres se faz sentir na pactuação da cultura do silêncio, na negação da própria existência da violência. Quantas pessoas se calam sobre a violência? Não apenas as pessoas que são violentadas, mas aquelas para as quais elas contam, ou aquelas que ouvem os gritos, aquelas que ouvem as dores e aquelas que veem as lágrimas das pessoas que estão em situação de violência. É preciso romper com o ciclo da violência, e para isso é preciso romper o silêncio. Romper o silêncio para romper o ciclo de violência. As mulheres são sujeitos de direitos. O silenciamento das igrejas, das comunidades religiosas diante da violência contra as mulheres alimenta também as estatísticas de violência no mundo. Portanto, denunciar a violência é também combater e colocando isso como um imperativo ético na nossa sociedade.
Gente, a religião, e vocês sabem disso, a grande maioria aqui está envolvida em comunidades religiosas. A religião chega a lugares que o Estado não alcança. A casa é um desses lugares. A religião tem mais acesso à casa do que aos mais diversos aparatos do que os mais diversos aparatos do Estado. A religião chega antes da polícia, chega antes dos agentes públicos, muitas vezes antes mesmo dos outros familiares e dos vizinhos, porque as pessoas tendem a compartilhar com as lideranças religiosas aquelas dores que estão vivendo. Se a casa se constituiu um lugar intocável pelo Estado, o mesmo não ocorreu em relação à religião, que entra nela pela porta da frente. Isso, porém, não significou transformação das relações violentas experimentadas no interior da casa. A dificuldade de estabelecimento de políticas públicas voltadas para mulheres esbarra, dentre outros fatores, nos sentidos de gênero que se produzem e reproduzem na sociedade. Sentidos que guardam em si violências sutis, imperceptíveis, num contexto de dominação institucionalizada e subjetivada. É a religião que, como extensão da casa, tem sido o segundo lugar permitido para as mulheres. E, portanto, é nela que muitas vezes encontramos os primeiros sinais de que algo não vai bem. Não sem razão, os primeiros a saberem dos segredos da família são as lideranças religiosas. Sejam padres, pastores, pastoras, rabinos, leigos ou leigas, enfim, quaisquer lideranças religiosas. A casa é permeável à religião, e isso precisa ser levado a sério pelas instituições religiosas e pelo poder público, pois pode significar a diferença entre a vida e a morte. Os esforços de erradicação da violência contra as mulheres estão presentes também no meio religioso, gerando um sem número de atendimentos, cursos, rodas de conversa e publicações a esse respeito. Isso é indicador da importância da religião como parceira no enfrentamento da violência doméstica. Ao mesmo tempo, existe algo subdiscutido na sociedade, especialmente, mas não somente, no âmbito das religiões, cujas ações contra a violência doméstica, quando existem, se concentram majoritariamente no tratamento dos efeitos da violência, não adentrando nas causas que a geram, inclusive na cumplicidade, muitas vezes, da própria religião para o exercício e perpetuação da violência. A recente iniciativa de alguns centros de atendimento a mulheres em situação de violência de registrar também a religião professada e frequentada por elas, de perguntar sobre a existência ou não de interferência religiosa no conflito vivido, tem indicado um contingente bastante alto de mulheres cujas justificativas para permanecer ou para romper com relacionamentos violentos passa pela influência da religião nas suas vidas. É preciso, então, gente, discutir essa relação da violência doméstica e da religião, e mais, da violência de gênero e da religião, a relação da religião com a permanência ou com a ruptura do ciclo de violência doméstica. O privilégio de acesso à casa, como eu falei, faz da igreja uma importante instituição no enfrentamento à violência contra elas. Mas o investimento nesse sentido, por parte do poder público e das próprias instituições religiosas, ainda são poucos e muito dispersos, e tem a ver mais com ações individuais de lideranças religiosas. A religião, então, poderia aí, bem, ser uma grande parceira nesse enfrentamento. Em alguns casos, sido. O espaço social religioso tem se demonstrado importante para as mulheres como espaço de sentido, como espaço de sociabilidade. Em alguns casos, tem sido também espaço de compartilhamento de experiências e cumplicidade. Isso demanda das instituições religiosas a necessidade de se enxergarem como espaços prenhes de possibilidade ao enfrentamento da violência doméstica.
Bem, dito isso, qual é o quadro que temos nesse tempo árido de pandemia e que favorece ações violentas no âmbito doméstico? Bom, temos alguns fatores, gente, que terminam favorecendo o aumento da violência nesse momento. Primeiro, a mulher passa mais tempo dentro de casa, não é? E o agressor também. Ou seja, mais tempo dentro de casa significa mais tempo de convivência forçada com o possível agressor. As dificuldades econômicas aumentam o estresse, os conflitos, redundando também em diversas formas de violência, violência psicológica, xingamentos, etc., violência física também, sexual também. A ansiedade e o medo provocados pela pandemia têm tensionado ainda mais o ambiente doméstico. As agressões são de todo tipo, como eu falei, moral, psicológica, patrimonial, sexual, física. Um outro elemento que tem sido complicado nesse momento é que há uma distância de familiares e amigos e amigas dessa mulher, ou dessa mulher, dessa criança, enfim, elas são deixadas ainda mais isoladas. Elas ficam mais isoladas, elas ficam mais solitárias na violência que elas experimentam. A saída da casa fica mais difícil em tempos de pandemia. Elas têm menos opções de lugares para onde ir. Muitos amigos e familiares que em outros momentos poderiam ser uma opção, agora, com medo da contaminação, inclusive, evitam recebê-las em suas casas. E como nós, como igreja, podemos ajudar no enfrentamento à violência contra as mulheres? Eu me lembro que, junto com a Cláudia Oshiro, a gente, conversando com mulheres num grupo focal, num centro de referência de atendimento a mulheres em situação de violência, nós ouvimos a seguinte frase: a primeira vez que eu saí de casa, eu fui procurar ajuda na igreja. O primeiro lugar em que ela entendeu que era um lugar seguro para ela era a igreja. Quais seriam, então, as possibilidades, as dicas que a gente poderia levantar aqui como possibilidades para a igreja ajudar e pensar aí a questão da violência e se envolver com ações concretas, né? Algumas coisas eu acho que são muito conhecidas, mas não é demais a gente lembrar. Nós fizemos uma cartilha, meu grupo de pesquisa na pós-graduação em Ciência da Religião, Mandrágora, nós fizemos uma cartilha, foi um trabalho coletivo, em que nós levantamos algumas dicas para lideranças religiosas para ajudarem no enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, começando do básico, em briga de marido e mulher, a religião tem sim que meter a colher. Não seja conivente com a violência. Não ache que isso é um conflito, um pequeno conflito que vai ser resolvido pondo panos quentes. Não é possível sermos coniventes com a violência. Mantenha na sua comunidade folhetos explicativos sobre a violência doméstica. Lá na sua comunidade, na porta de entrada, ou num canto ali, mantenha folhetos explicativos. Muitas vezes, a pessoa não vai admitir imediatamente, publicamente, que está vivendo em situação de violência. O fato de ter ali um folhetinho, ela pode inclusive pegar de maneira mais sutil esse folhetinho, levar para casa, ler com calma e, quem sabe, se fortalecer para chegar ao momento da denúncia. Disponibilize na sua comunidade, em textos impressos, também nos sites, nas redes sociais, endereços de serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência. Isso é muito importante. A gente tem que deixar isso em todos os lugares possíveis, lugares em que as pessoas possam acessar com alguma facilidade. Manter contato com serviços de atendimento a mulheres em situação de violência. Esse é outro dado muito importante. Há serviços especializados de atendimento às mulheres
em situação de violência que a gente nem conhece, que às vezes estão perto da gente e a gente nem conhece. Procure se informar sobre a existência deles, né? Onde é que eles estão, pegue telefone, tenha isso na sua agenda. Né? São telefones emergenciais, são telefones que a gente pode compartilhar com pessoas que a gente acredita, que a gente supõe que estão nessa situação. Informe-se sobre os procedimentos de denúncia, né? Como se faz uma denúncia. Há muitas informações disponíveis. Hoje nós temos uma facilidade de acesso às informações por conta da internet. Oriente as mulheres em como denunciar uma situação de violência. É importante que a mulher não esteja só no momento da denúncia. Acompanhe essa mulher. Esteja junto. Muitas mulheres, elas desistem de fazer a denúncia no meio do caminho. Tendo alguém junto, que fortaleça, que dê um apoio, a gente pode ver uma situação diferente. Promova rodas de conversa sobre violência doméstica com mulheres e homens da sua comunidade, do seu entorno. Mesmo nesses tempos que a gente está, você pode promover essas rodas de conversa por essa forma, quer dizer, pela internet. Use as mais diferentes plataformas que estão disponíveis aí para as reuniões coletivas. Quer dizer, traga esse tema como um tema relevante para a sua igreja, para a sua comunidade religiosa, seja ela qual for. Incentive a quebra do silêncio e a importância da denúncia. Não culpe a mulher pela agressão sofrida. Nunca culpe uma mulher pela agressão que ela sofreu. Capacite mulheres e homens da sua comunidade para o acolhimento e escuta de mulheres em situação de violência. Conscientize as pessoas da sua comunidade que violência doméstica é crime. É um crime que deve ser tratado, entendido e tratado como crime. Não incentive uma mulher em situação de violência a somente esperar a situação se resolver com o tempo. Muitas mulheres não sobrevivem à próxima espera. Auxilie a mulher a não permanecer nessa situação. Eu quero adicionar ainda mais algumas dicas. Hoje a gente está vendo que está mais difícil, né, a gente acessar as mulheres, mas telefone com frequência para mulheres que você supõe que podem estar passando por situação de violência. Monitore essas mulheres, procure acompanhá-las, ligue em diferentes horários do dia, procure saber como elas estão. Não apenas mande uma mensagem de WhatsApp, porque pode ser que não seja ela quem vai ler essa mensagem. Isso pode ainda complicar mais a vida dessa mulher. Municie estabelecimentos comerciais com informações sobre como ajudar as mulheres em situação de violência. Deixe folhetos com contato de lugar de atendimento a mulheres nessas condições. Então, vá atrás, procure estabelecimentos. Hoje a gente tem os serviços essenciais, nós sabemos dos vários serviços essenciais. Leve, deixe folhetos nesses lugares. Nós sabemos que tem muita coisa fechada, mas alguns lugares estão abertos. As farmácias estão abertas, os supermercados, os mercados, o mercadinho lá da esquina está aberto, os postos de gasolina. Então, onde você consegue, você sabe que há circulação e consegue deixar, deixe. É importante ajudar também mulheres a construírem um plano de segurança para se sentirem mais amparadas e terem uma rede de emergência e apoio. Então, ajude isso, não é? Ajude, antes mesmo das agressões, talvez avisar, né? Por exemplo, mulheres que estão vivendo as agressões, não é? Se é o caso de mulheres que estão aqui, porque é possível que haja, não é? Avise familiares, avise amigos e amigas da sua situação, avise as lideranças religiosas, tenha números de apoio, né? Peça números de apoio, de serviços de apoio. Não deixe isso. Procure reservar itens essenciais, como chave, dinheiro, seus documentos, né? De forma que, se você precisar se retirar às pressas, você tenha
esse material de fácil acesso para você não ficar ainda, perder muito tempo procurando. Então, vocês podem, quem não está vivendo isso, mas sabe de quem está vivendo isso, converse com essas pessoas e diga isso. Ajude, dê mais ferramentas para as pessoas, para essas mulheres se orientarem. Não é? Há vários lugares para denúncia, eu mencionei aqui o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, tem o 190 também, né? E também tem a Casa da Mulher Brasileira. Então, há possibilidades aí da denúncia. Existe também um outro, e você não precisa ser a mulher que está em situação de violência que denuncia. Outras pessoas que saibam dessa situação podem fazê-lo. Também tem a Casa das Mulheres, que é um formulário que está disponível na internet, em que as mulheres em situação de violência ou as pessoas que saibam dessa situação podem acessar, preencher. Isso não é identificado, então, quer dizer, isso é totalmente tranquilo, você pode fazer essa denúncia e o seu nome vai ser mantido em sigilo. Enfim, são formas de você ajudar aí que essas mulheres tenham alguma forma de apoio. É preciso que as unidades religiosas discutam as questões de gênero, que promovam mudanças substanciais na maneira como se desenvolvem as relações entre homens e mulheres, buscando alcançar o ideal da igualdade entre os seres humanos. As igrejas e outras comunidades religiosas precisam ser espaços seguros para as mulheres. Elas precisam ser transformadas em espaços de informação e prevenção da violência contra as mulheres. E é necessário envolver os homens também nessa causa. É necessário estabelecer redes de apoio com outras igrejas, outras religiões, com o poder público, com ONGs. Nesses tempos de pandemia e para além deles, as igrejas podem ser espaço de denúncia da violência, ser espaço de acolhida, ser espaço de solidariedade e de cumplicidade com os milhares e milhares de mulheres que estão vivendo nessa situação. Enfim, as igrejas podem esperançar a vida de outras mulheres. E é essa forma que eu me despeço de vocês nesse primeiro momento. Esperança em a vida de outras mulheres. Esse é o meu pedido a todas e a todos. Passo a professora Margarida. Agradecemos aí a professora Sandra, bem desafiante aí as suas palavras. Vou dizer aqui que esse nosso chat aí, ó, bombou, aí dá quase para escrever, acho que mais de uma tese, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, 6. Só o que está escrito aqui, ó. Só por curiosidade, eu coloquei aqui, tipo, para imprimir, deu quase umas 7 páginas aí de pergunta, mas nós não vamos poder ficar até meia-noite, porque a religião não permite, né? Então, nós vamos ver o que vamos fazer aí, né? Mas é bom que esse debate aí vai instigando as pessoas, né? E vai trabalhando aí a nossa memória. A nossa saudação, então, olha só, Tatuapé, Perus, Itaquaquecetuba, olha aí, hein? Presente, Guaratinguetá, São José dos Campos, Limeira, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Campina Grande, os polos de AD de Jundiaí, Volta Redonda, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Guarulhos, Presidente Prudente, a Aline lá da Federação da Terceira Região Eclesiástica. Temos algumas pessoas que se identificaram dizendo, eu sou da Assembleia de Deus. Olha aí, Osório, Rio Grande do Sul, Jardim Ângela, Vitória da Conquista na Bahia, Juiz de Fora, Minas Gerais, Bauru. Olha, tá bombando aí.
E temos a Leimar, olha só, temos lá o nosso Jair Casombo, que a gente já citou no início, a Elvira de Angola, e temos até da Austrália, a Eliana, as nossas saudações para todas essas pessoas aí, né? E outras que talvez a gente não tenha citado, que a gente vai falando e vai surgindo mais, né? Aí, ó, Valinhos, olha, Ederson do Chile, de Lima, de Peru, és bem-vindo cá, né? A todos e todas a nossa alegria aí. A Alexandra ali também, nossa alegria. Muito. Ó, parelheiros, o Eric, sejam bem-vindos, bem-vindas. E a gente vai aí agora. Vamos, Nova Friburgo, Yanala. Isso, vamos lá, então. Nós vamos dar 5 minutinhos agora para um breve momento. Ó, Emilianópolis! Aí a gente vai dar esses 5 minutinhos. Vamos aí tomar uma água. Quem não prefere água, toma tê, um chazinho. Tem outras coisinhas aqui, tem chocolates, bombons, tudo que quiser aí. Faz alguma coisa aí nesse momento de intervalo, tá bom? E nós vamos, então, daqui a 5 minutos, a gente retorna. Aí, então, esta que vos fala vai ter uma breve palavra e depois vamos ver aí as nossas participações, ok? 5 minutos, vamos desligar aqui o som, a imagem. E fique antenado aí, quando ouvir a voz, estamos aí. Boa noite! Estamos voltando aí, então, todo mundo?
Tá com som, imagem, tudo aí? Ok? Podemos voltar? Som e imagem, tá todo mundo aí? Então, vamos retornar aí às nossas atividades. A gente deixou um minutinho aí, tudo ok? A gente teve muitas perguntas aí, gente, mas vamos que vamos. Ok. Eu vou rapidamente agora, enquanto a professora Sandra vai pensando lá, muitas perguntas, né? Vamos tirar assim, né? Vamos ver o que vai ser. Mas a gente vai rapidamente agradecer as palavras da professora Sandra, muito desafiadoras, instigantes e especialmente nos ajudam a ter, como diz o tema, né, dicas para esta ação e esse trabalho efetivamente aí nas nossas igrejas. Mas eu gostaria de comentar um pouco sobre o trabalho do Centro Otília Chaves. Primeiro, para dizer para vocês que esse nome Otília Chaves foi em homenagem a uma mulher, né, muito importante na Igreja Metodista, que atuou especialmente desde a sua autonomia nos 30 até os anos 80, né, sempre, toda a sua vida trabalhando. E ela participou de comissão de legislação, comissão disso, comissão daquilo, sempre ajudando a igreja, e especialmente assim foi uma batalhadora no que diz respeito ao trabalho das mulheres na igreja, né? E tem várias histórias que passa aqui na minha cabeça, poderia contar, mas no momento a religião não permite, né, devido ao tempo. Mas dizer para vocês, então, que o Centro Otília Chaves desenvolve diversos trabalhos, inclusive a professora Sandra coordena um grupo aí com as nossas alunas, né, em que trabalham vários temas, dentre os quais também esse tema aí da violência contra a mulher, né? E esse grupo de alunos tem se reunido constantemente e agora, recentemente, nessa novo formato online também, para diversos debates e diálogos em torno dessa questão das mulheres, né? E sempre com temas atuais, e hoje a gente viu parte desta questão que também partilhada aí pela professora, né? O Centro Otília Chaves, para a gente saber, nós estamos aí oferecendo, aproveitar, fazer uma propaganda, né? Mais de 20 encontros para todos e todas vocês, porque nós temos encontros realizados à distância, e esses encontros estão disponibilizados numa plataforma. Aí, ó, o professor Paulo já colocou ali, ó, portal.metodista.br/Centro Otília Chaves, tudo junto, sem ponto, sem nada, certo? Então, lá, vocês entrando nesse site, vocês vão ver o seguinte, que vocês podem disponibilizar-se 20 encontros. Olha só, hein? Aí, ó, está na telinha. Olha até o editorial ali pela professora Sandra Duarte, que chique. E essa foto ali é da Otília Chaves, contando um pouco da história dela. Quem quiser saber mais detalhes, pode entrar, ok? E aí... isso aí, tá contando a história dela. Voltando. Aqui, ó, onde vocês vão ver aqui o encontro EAD, o último foi sobre unidade na diversidade, né? Aí a gente vai ver o acesso que vocês podem ter aqui. Ó, olha só que chique aí a plataforma, ó, mais de 20 encontros que vocês podem participar aí, diversos temas, diversos assuntos, e também em torno dessa questão da violência, ok? Passando, então, gostaria de dizer para vocês, especialmente as mulheres metodistas, olha aí, ó, elas andam com essa camiseta por aí. E vocês vão ver muitas mulheres com essa camiseta por aí amanhã. Por que amanhã? Porque amanhã é quinta-feira. Quinta-feira é o uso preto, né? Aí diz assim, ó, a campanha, especialmente, né? A campanha aí, quinta-feira, eu uso preto, que é rumo a um mundo sem estupro e sem violência, né? Então, as mulheres usam essa camiseta, mas não só usam essa camiseta. Elas buscam também capacitação, buscam também atitudes efetivas, né, em torno dessa questão. Mas não só as mulheres metodistas abraçaram essa campanha, porque essa campanha é do Conselho Mundial de Igrejas, CMI.
e foi abraçada por diversas igrejas metodistas, anglicanas, luteranas, muitas pessoas. E na Igreja Metodista, quem abraçou essa campanha foi a Sociedade Metodista de Mulheres e a Sociedade Metodista de Homens também. Então, ambos estão aí nesta luta de enfrentamento contra a violência, dizendo não à violência e sim à vida, ok? Então, tem diversas estratégias de violência. As mulheres se encontram nas praças, as mulheres se encontram nas academias, as mulheres se encontram em diversos lugares. Hoje, talvez, aí a gente se encontra nesse tempo agora aqui, ó, que requer de nós, assim, ó, andar um pouco mais diferente, assim, requer, assim, esse cuidado, né? Mas é um tempo diferente. Aliás, olha a cor aqui, ó, da máscara, né? Traz à memória a cor das mulheres, da luta das mulheres, né? Pelos seus direitos. E que, assim, ó, as mulheres, mesmo assim, possam enfrentar as situações e lutar, porque todos e todas temos direito à vida e vida em abundância. Então, nós queremos lembrar, então, desta campanha aí e dizer que todos e todas são convidados e convidadas, mais do que isso, convocados e convocadas, né, a lutar e não permitir estas situações ocorram, ok? Então, é uma luta cotidiana, porque se queremos que todos e todas tenham vida e vida em abundância, esta vida contempla uma vida sem violência. E nós temos que ser aí profetas e profetisas nesse tempo, a ter ações efetivas de enfrentamento e fazer isto com muita criatividade, com muita oração, mas também ação diante das dificuldades e das ações do nosso cotidiano. Então, vamos lá, as nossas perguntas. Participe, então, maiores detalhes, maiores questões, temos aí, então, no Centro Otília Chaves. Ok, vamos fazer, então, uma primeira rodada aí. Vamos fazer uma primeira rodada em que nós vamos ver algumas perguntas aí. Primeiramente, nós queremos saudar a nossa irmã Elvira Cazombo. Ela diz assim: professora Sandra, aceite a minha admiração pela sua capacidade intelectual. A nossa também, a gente admira a Sandra também por isso. Olha aí, hein? Então, aceite também a nossa admiração. Mas ela diz assim: em Angola, a violência doméstica é crime. Porém, a dificuldade na efetivação da criminalidade passa pelo silêncio e comodismo das vítimas. Então, a professora Sandra vai comentar algo sobre isso. E agora nós passamos também à pergunta da Vânia Baltazar. A Vânia Baltazar diz o seguinte: professora Sandra, como podemos lidar com posturas de certas pessoas ditas cristãs, até mesmo em nossa igreja metodista, quando a mulher sofre violência ao invés de ajudá-la e encorajá-la a denunciar? Faz exatamente o contrário, usando a questão em que Deus vai fazer uma obra na vida do marido e, consequentemente, na família? Vai aí se preparando, professora Sandra, muitas perguntas. Agora, o Aparecido Batista nos diz assim: professora, a pandemia forçou o isolamento social e uma nova experiência de convivência familiar. Isso trouxe à tona as diferenças comportamentais que ficam mais acentuadas, aumentando a violência doméstica. E os membros da igreja ainda estão imunes dessa situação. Qual seria a melhor maneira de abordar esse assunto dentro da igreja? É o Aparecido aí do segundo ano da noite. E fechando essa rodada,
A Dênia Maria Vidal Batista pergunta assim: professora, eu trabalho com mulheres vítimas de violência e percebo que existe um tabu muito grande dentro da igreja referente à violência doméstica. Gostaria de saber se vocês têm um programa para tratar este assunto. Assim a Edênia faz. Então, professora Sandra, pode aí responder essa primeira parte das nossas perguntas, ok? Deixa contigo aí. Passa o bastão. Ok, obrigada, professora Margarida, que sempre faz parecerem mais leves os temas mais pesados. Obrigada. Eu estava vendo aqui rapidamente o chat, e aí eu vi que o Eric pediu para você falar que ele está aí, ó, tá aí, tá lá em Parelheiros. Eric, oi, tudo bem? Um abraço para você. Vi também uma mensagem do Ricardo, que estudou comigo na década de 90. Não sei se o Ricardo ainda está aí. Eu lembro muito bem de você, Ricardo. Um abraço grande meu para você. Muito bem, ei, bom te ver, Ricardo. Estou vendo aqui a sua foto. Legal. A Luzmila, lá do Peru, lá de Lima, a Eliane, que está na Austrália. Obrigada por vocês estarem conosco. Um abraço especial novamente, Elvira. Obrigada pela sua questão. Você se refere à existência da violência em Angola, não é? E a importância, quer dizer, lá já é crime, a violência doméstica é crime, mas tem dificuldades com a efetivação, mas e você diz, muitas vezes passa pelo silêncio e comodismo das vítimas. Não é tão simples, eu acho que talvez a palavra não seja comodismo. A gente está falando de uma situação muito delicada. A denúncia da violência, as consequências disso, o medo de represálias, muitas vezes, vocês sabem disso, a gente vê isso o tempo todo, né? Muitas vezes o agressor, ele faz assim, ele ameaça não apenas a mulher, mas ameaça filhos e filhas, ameaça parentes, né, pai, mãe das mulheres, o sogro, sogra, né, e muitas vezes efetivam essa ameaça, de fato, agredindo e até mesmo matando essas pessoas. Então, é algo muito complexo. A gente tem que entender que quando a gente está falando de violência doméstica e da ação da denúncia, há todo um processo que a gente tem que tentar entender para ajudar efetivamente as mulheres, não é? Então, eu não chamaria de comodismo, algo muito complexo, por isso que muitas mulheres terminam não se sentindo estimuladas a denunciar, daí a importância delas terem uma rede de apoio, né? Não, o ato da denúncia não pode ser um ato solitário, né? Ele deve ser um ato solidário, ele deve ser um ato solidário. Né? A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer efetivamente ter uma força-tarefa, um coletivo que ajude no processo da denúncia, e não apenas denúncia, gente, é todo o acompanhamento. Essa mulher precisa de uma rede de apoio para além apenas da denúncia, não é? Então, sim, eu acho que as nossas igrejas ou as comunidades religiosas, de forma geral, elas precisam se mobilizarem e se entenderem como agentes efetivos de denúncia, apoio, né? E também, nesse processo, a gente tem que pensar o antes também. Né? Como eu disse na minha fala, a gente sempre fala a gente já trabalha com as consequências, né? A gente precisa trabalhar no aspecto preventivo. Nós precisamos educar as nossas crianças para gostarem umas das outras, para cuidarem umas das outras. A gente não pode socializar as nossas crianças numa relação já desigual desde muito cedo, em que
as meninas são mais sobrecarregadas com serviços domésticos, em que os meninos são desresponsabilizados dos serviços domésticos, em que o cuidado não é considerado, não é trabalhado da mesma forma para meninos e meninas. Né? Há tantas formas bonitas da gente trabalhar isso, não é? Isso é muito importante. Desculpem, eu estou tendo que arrumar aqui meu fone de ouvido porque a minha orelha é pequena e o negócio cai toda hora. Mas é isso, eu acho que é importante a gente pensar e agir de uma forma coletiva, responsável e nunca deixar essas mulheres sozinhas, não é? E pensar os aspectos da preparação. Quantas vezes a gente vê, desde muito cedo, os tipos de brinquedos que a gente dá para as nossas crianças. Normalmente a gente tende a dar brinquedos que sugerem o uso da violência, o uso da força contra outra pessoa. Né? Então, às vezes, os meninos são socializados para a agressividade. Por que precisa ser assim? Né? A gente tem que pensar um pouquinho mais também. Talvez a gente pudesse ter uma situação muito diferente se nós não educássemos as nossas crianças de forma desigual. Não é? Mas obrigada, Elvira. A Vânia, não é? Ela diz que a gente pode lidar com posturas de certas, como que a gente pode lidar, né, com posturas de algumas pessoas que se dizem cristãs, quando uma mulher sofre violência e ao invés de encorajar essa mulher a denunciar, normalmente a postura da igreja tem sido aquela de pôr panos quentes. O que eu diria? A igreja precisa mudar. A igreja precisa mudar essa postura. Se a igreja está tendo essa postura, ela precisa mudar. Né? A igreja precisa ser solidária a essa mulher, a essas mulheres que estão vivendo essa situação. Eu acompanhei duas mulheres, eu entrevistei duas mulheres, uma delas falou na sua comunidade religiosa, contou para o seu líder religioso o que estava vivendo, o que já vivia desde muito cedo, desde muito jovem. Ela foi violentada primeiro por um irmão, depois foi sistematicamente violentada pelo marido, e viveu uma vida completamente marcada pelas mais diversas violências, violência física, sexual, moral. E essa mulher, ela contou para a liderança religiosa. E a liderança religiosa pôs panos quentes, não é? E essa mulher, enfim, com o tempo, adoeceu muito e para não adoecer ainda mais, ela, enfim, seguiu outros rumos da vida, mas e isso marca a vida dela até hoje. E uma outra que eu também entrevistei, e nesse caso dessa mulher, o andamento foi completamente outro, o tipo de encaminhamento foi outro. Ela, na sua comunidade religiosa, ela nem precisou falar. Algumas pessoas já estavam supondo. E em uma reunião de mulheres na comunidade religiosa, ela começou a falar compulsivamente e na comunidade uma mulher pôs as mãos, né, no ombro dela e falou: eu sei o que você está passando, eu já vivi isso. E a partir daí, esse grupo de mulheres se prontificou a dar apoio, a ajudar, e essa mulher conseguiu romper o ciclo de violência. Então, é fundamental isso. Como eu disse na minha fala, muitas vezes está nas mãos das lideranças religiosas a decisão de vida ou de morte dessas mulheres. Portanto, saibam que muitas vezes a continuidade da vida de uma mulher ou o final da vida de uma mulher pode estar nas suas mãos, como líder religioso, como líder religiosa. Não ponha panos quentes. Violência contra as mulheres, contra crianças, enfim. A violência não pode nunca ser abafada. Ela precisa ser denunciada, ela precisa ser enfrentada, mesmo que isso cause algumas
algumas dores, alguns constrangimentos. Não deixem de denunciar, não deixem. E se souberem de quem está pondo panos quentes, vão atrás, demandem, reivindiquem uma postura de vida, porque pôr panos quentes é uma postura de morte. Para quem já acompanhou muitas mulheres, tem aqui a Edênia, né, que trabalha com mulheres em situação de violência, uma das que colocou aqui pergunta, Edênia, você sabe, e talvez outras pessoas aqui também trabalhem nessa perspectiva, né? Você sabe que não é possível a gente pôr panos quentes, porque uma mulher que vem hoje falar sobre a sua situação, se a gente não fizer nada, amanhã ela pode não estar viva para contar como é que ela passou de ontem para hoje, né? Ou de hoje para amanhã. Então a gente não pode, porque isso significa perder vidas. O Aparecido, desculpem, eu estou meio que me estendendo muito, mas o Aparecido fala da pandemia, não é? E pergunta em relação aos membros das igrejas, né? Ele diz: a pandemia trouxe à tona as diferenças comportamentais, aumenta a violência doméstica, e os membros da igreja não estão imunes nessa situação. É verdade, não estão. Qual seria a melhor maneira de abordar esse assunto dentro da igreja? Eu acho que quando você mandou a sua pergunta, eu ainda não tinha apresentado aquelas indicações que eu dei. Aquelas são algumas dicas possíveis aí de se trabalhar isso nas igrejas, mas a gente pode o tempo inteiro ser muito criativos com isso. Nesse momento de pandemia, que a gente está, infelizmente, afastado, né, em termos físicos, mas a gente consegue fazer muitas coisas usando a internet. Eu mencionei a iniciativa da Federação Metodista de Mulheres, isso é um exemplo, né, que tem feito sessões semanais sobre temas os mais variados, muito bons. Eu recomendo que vocês acompanhem. E dentre os temas, trabalhou, foi a questão da violência contra as mulheres, mas a gente também pode ter coisas do tipo rodas de conversa virtuais, não é? Pequenos grupos em que a gente pode discutir, em que a gente pode dialogar uns com os outros, umas com as outras. O importante é nós não nos acomodarmos. Gente, isolamento social, aqui o isolamento social é uma questão física necessária, mas nós não podemos deixar as pessoas sozinhas, nós não podemos deixar as pessoas desassistidas. Se são pessoas que não têm acesso a recursos tecnológicos para a gente ter um contato maior, a gente pode fazer coisas como eu disse antes, disponibilizar folhetos em lugares estratégicos, de repente fazer alguns contatos com vizinhos, falar, olha, se você ouvir alguma coisa, entre em contato comigo, tal. Enfim, há possibilidades. Sejamos criativos, sejamos criativas nesse processo. Isso é muito importante. Então, Dênia, você, agora, então eu falei um pouco do Aparecido. Dênia, você que trabalha com mulheres em situação de violência, você diz, não é, que ainda existe um tabu muito grande dentro das igrejas em relação à violência doméstica. E de fato é muito difícil. Eu vi em alguma outra pergunta, aqui rapidamente, uma questão muito especial, que olha, aumentou o número de violência praticada contra mulheres evangélicas. Na verdade, a gente tem muitos índices mesmo mostrando isso. Aqui teria que ser uma outra palestra sobre isso, né? Mas é um tema muito importante, muito necessário, e a gente tem alguns escritos. Eu tenho um artigo meu com a Cláudia Oshiro, na revista Caminhos, da Universidade Católica de Goiás, em que a gente trata dessa questão da violência contra mulheres evangélicas, especialmente, né? E também a Cláudia, é parte da pesquisa de mestrado da Cláudia. Eu participei de um dos grupos focais também com ela, mas é parte da pesquisa de mestrado dela, e lá vocês vão ver claramente, ela falou tanto com mulheres em situação de violência, mulheres evangélicas, quanto
os homens contra alguns homens autores de violência, né? E sempre que recorriam à religião para justificar ou não a questão da violência. Eu acho que essas foram as que você falou, né, Margarida? Isso aí! Margarida está me mostrando Agora, o dedinho ali, tipo, anda logo, Sandra. Tipo assim, ó, vamos para a segunda rodada, que a gente quer fazer 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Ó, aqui, ó, gente, ó, 3 rodadas. Segunda rodada, agora nós vamos ter a participação do Isaías, do Alvino, do Edson e da Fernanda. Olha aí, ó, vamos ver. O Isaías Soares pergunta assim: quando a igreja relega as mulheres às atividades secundárias na sua estrutura eclesiástica, isso não acentua a discriminação e influi no nível de violência, em especial a doméstica para com as mulheres. O Alvino diz assim: existem 2 personagens que precisam ser tratados. Este assunto, muitas vezes, são tratados em gabinetes pastorais. Diante disso, qual a posição da igreja em educar os homens para que este quadro seja modificado? O que pode ser feito para quebrar esse silenciamento em nossas comunidades? Um breve comentário do Edson Bertoldo, pastor, né? Os números da violência doméstica entre os evangélicos é muito mais alto e não se fala sobre isso, né? A Sandra já estava falando alguma coisa assim agora. Fernanda, fechando esse bloco, Augusta dos Santos Silva. Existem mulheres que aceitam ser violentadas. Nesse sentido, como ajudá-las? Quando uma mulher é vítima de estupro, mesmo a família tendo conhecimento e nada. Como auxiliar essa pessoa para que as marcas da violência realizada, ainda que no passado, venha a ser curada no seio familiar e também amizades? Uma mulher que tem sonhos, mas o marido não aceita que ela busque conhecimento, não permitindo que ela estude, que ela seja fonte de maior renda na família. Vejo isso como uma violência ao direito dela viver. Como auxiliar nesta situação, ou como auxiliar numa situação como essa? Vai aí, então, essas diversas inquietações, Sandra. Aí depois a gente vai preparar para uma terceira. Vamos lá, então, Sandra, nessa segunda rodada. Pois é, aqui também são perguntas. Gente, eu gosto muito de falar, então é um problema, né? Mas eu sei que a gente tem pouco tempo. Mas as perguntas de vocês têm um grau muito grande de complexidade, então teria que dar mais tempo para dialogar com vocês sobre isso. Sobre Isaías, sobre a sua reflexão aqui, exatamente. Na verdade, o próprio fato de relegar as mulheres a atividades secundárias é uma violência, né? Quer dizer, só porque nós somos mulheres, nós não teríamos a mesma possibilidade de acessar determinadas atividades, determinados cargos nas instituições religiosas por conta de sermos mulheres. Quer dizer, é algo bastante complicado, não é? Porque isso é uma forma de violência. Então, isso em si já é uma forma de violência. E aí você diz, isso também não acentua a discriminação, influencia no nível de violência doméstica para com as mulheres? Também. E a sua questão está muito relacionada àquilo que acho que a Fernanda, deixa eu ver. Isso, que a Fernanda coloca, né? Que às vezes há uma desigualdade, às vezes a mulher ganha um pouco mais, às vezes a mulher tem um reconhecimento maior pelo que realiza, tal, e isso já é visto com dificuldade pelo homem, que pode muitas vezes agir de forma violenta contra ela, simplesmente porque ela tem uma condição um pouco melhor, seja econômica ou um cargo na igreja, não é? E às vezes isso acontece.
Mas, de fato, na igreja a gente vê isso é muito claro, ainda há muita discriminação para com as mulheres. Então, a igreja precisa se converter também nesse sentido, né? Não, nós falamos muito de conversão, de fora para dentro da igreja, mas às vezes a gente tem que pensar que a própria igreja precisa se converter, né? Estou tentando ser bem rápida aqui. Alvino, você se refere especificamente a algo que eu tenho, assim, tenho falado bastante sobre isso. Discutir a violência contra as mulheres é também discutir sobre os autores de violência, né? E você tem toda a razão, né? Às vezes se trata isso de forma muito fechadinha ali no gabinete, mas você coloca, né, o que pode ser feito para quebrar o silenciamento em nossa comunidade e educar os homens para que esse quadro seja modificado. Concordo. Como eu disse antes, o trabalho tem que ser preventivo. A gente tem que pensar desde muito cedo na nossa educação, na educação das nossas crianças, meninas e meninos, né? Temos que educar para o amor, educar para a solidariedade, educar para a igualdade, né? As nossas diferenças biológicas não podem ser justificativas para termos diferenças nas nossas relações sociais, nas nossas relações humanas, não é? Até hoje, eu sempre digo que nós mulheres temos que ficar o tempo inteiro defendendo a nossa humanidade, porque às vezes parece que as pessoas esquecem que as mulheres também são humanas, não é? Parece que há humanos menos humanos ou considerados menos humanos do que outros humanos, né? A Fernanda pergunta como existem mulheres, né, que aceitam ser violentadas. Nesse sentido, como ajudá-las? Fernanda, acho que de uma certa forma eu me referi a isso quando eu respondi a Elvira, a pastora Elvira, né? Talvez a melhor forma de nos referirmos a essa situação não é que as mulheres aceitam, que as mulheres são coniventes, né? Mas como é que nós somos socializadas para não enxergar isso. Quantas mulheres não enxergam, não conseguem perceber que estão numa situação de violência, né? Porque nós naturalizamos tanto essa ideia de que a mulher é assim mesmo, a mulher sofre, a mulher são lágrimas, não é? Ser mulher, o pessoal fala ser mãe é padecer no paraíso, né? Essas ideias todas que envolvem o imaginário feminino termina criando essa ideia, às vezes, que a gente nem se dá conta que a gente está vivendo em situação de violência. Eu me lembro uma vez que eu estava dando uma palestra no Memorial da América Latina, e aí uma mulher começou a chorar compulsivamente, e isso há muitos anos. E aí, depois que ela parou, ela falou, eu queria falar. Por quê? E aí ela disse, olha, hoje, só hoje, depois de 30 anos de casada, vivendo uma série de violências, não é? Eu me dei conta que era violência, porque até então eu não tinha percebido. E tantas outras vezes, a gente fez na nossa igreja uma vez uma roda de conversa sobre violência, e aí a mulher, as pessoas, né, começaram a contar o que estavam vivendo. Em todos os lugares que eu vou falar, e certamente onde vocês também vão falar sobre esse tema, certamente vai aparecer alguém que diga, eu estou vivendo isso, ou eu conheço alguém que viveu isso, né? Ou eu já vivi isso. Então, não é algo que não está nas comunidades religiosas, não é algo que está fora da nossa realidade, está aí, está dado. Você fala da mulher vítima de estupro, não é? E a família não faz nada, às vezes a comunidade não faz nada, né? A comunidade familiar, os amigos, né? Como é que a gente resolve? Como auxiliar uma pessoa para que as marcas da violência realizada, ainda que no passado, venha a ser curada? Isso é muito difícil. Não tenho nem condições de falar sobre isso em tão pouco tempo e nem tenho a competência necessária para falar sobre tudo isso. Daí a importância da gente ter profissionais das mais diversas áreas para ajudarem. Quando a gente trabalha com a questão da violência
contra as mulheres e contra as crianças, a gente não dá conta de fazer isso a partir de uma única perspectiva. Daí, gente, como aqui nós temos um grande número de pastoras e pastores e de estudantes de teologia que virão a ser pastoras e pastores, é importante dizer, é muito importante dizer, não façam isso sozinhas e sozinhos. Busquem ajuda, a gente precisa ter suporte de psicólogos, psiquiatras, de médicos, de advogados, e assim por diante. A gente precisa de toda uma rede de apoio, de profissionais que possam ajudar, porque os impactos sobre a vida dessas mulheres são imensos, e as sequelas, não é, muitas. A gente precisa fazer isso juntos. Eu acho que você foi até aí, né, Margarida? Sim! Então, vamos para a terceira e, infelizmente, a última rodada. Mas vamos ter que ser de flash, que temos aí algumas coisas ainda aí. O seguinte, primeiramente, aí a nossa saudação à pastora Raquel Riquelme, que saúda diretamente do Chile. Então, Raquel, um grande abraço. Uma roda online de discussão, né? E agora, nós vamos, então, para a terceira rodada. A terceira rodada vai ter aí a participação da Rita Bragança, do Newton Adoni. Eu pedi licença aí para a professora Sandra e vamos colocar uma intervenção também da Luzmila. Pode ser? Vamos lá, Sim. então. Rita Bragança. Por que muitas mulheres se sentem culpadas pelo tratamento que recebem dos seus companheiros, achando que sua atitude fez com que seu companheiro a agredisse? E o Newton Santos diz, professora Sandra, como lidar com a violência se as próprias vítimas não permitem a denúncia, mesmo sendo de um lar cristão? E a Dani Lopes nos diz assim, a maioria das intervenções para a prevenção contra a violência contra a mulher é direcionada ao público feminino. Se ensina como denunciar, como detectar, como esta sobre violência, porque assim como você bem declarou, professora, muitas mulheres sequer conseguem aceitar que estão sofrendo violência. E muitíssimas vezes têm medo de denunciar, porque, infelizmente, nem sempre a justiça é feita e muitas vezes não são protegidas. As mulheres quase sempre acodem primeiro ao pastor, pastora, né? E nem sempre são bem orientadas. Uma pessoa apontou sobre a alta incidência de comportamento violento entre famílias cristãs, e isso é fato. Minha pergunta é, não estaríamos na hora de intervir na população masculina dentro da igreja? E a Luzmila Quezeda Barreto nos disse assim, vou falar em portunhol. La violencia contra las mujeres se da en todos los niveles, en las casas, las iglesias, las estructuras de poder, y que a pensar que se dice que son iglesias y que se solidarizan con las personas que sufren la violencia, muchas veces nosotras como mujeres profesionales y liderazgo que ayudamos. Somos marginalizadas, estigmatizadas, ao taxar-nos como feministas. E agora, lá, professora Sandra, a palavra é toda sua aí nestas questões e já vamos até finalizando. Ao final, ia dizer, já faz a sua consideração final, porque a hora é chegada. Ah, essa professora Margarida, eu vou te contar, viu? Bom, deixa eu só puxar aqui. Então, na verdade, algumas das questões colocadas aqui, eu já respondi, não é? Respondendo a outras pessoas, já respondi.
Ou melhor, a gente já pensou alto, né? Porque responder mesmo é muito mais complicado. Mas a pergunta da Rita, né? Por que muitas mulheres se sentem culpadas pelo tratamento que recebem dos seus parceiros? Então, Rita, e todas e todos vocês, nós somos socializadas para isso, não é? Nós somos socializadas para entender que a gente... Eu vou pegar um exemplo bem claro sobre isso. Uma vez, conversando com uma mulher que tinha vivido violência doméstica, ela me mostrou as marcas no corpo dela. O corpo dela tinha marcas de ferro de passar roupa. E o companheiro dela, ele queimou ela com ferro de passar roupa porque ela não passou a roupa dele, ou não passou direito a roupa dele. E isso para ele, então, foi uma ofensa, porque ela não passou, e ele machucou ela dessa forma, como muitas mulheres são machucadas dessa forma e de tantas outras. E aí essa mulher que teve o corpo queimado por esse ferro de passar roupa, por esse agressor, né, ela chegou um momento em que ela disse, mas de fato é que eu não passei direito a roupa dele. Por quê? Porque as mulheres, nós somos socializadas a entender que nós temos que fazer determinados serviços, temos que fazer, temos que servir aos outros, e com isso, e especialmente aos homens, né? E com isso a gente termina tendo uma sobrecarga de responsabilidade aí, e acreditamos que isso é assim, a gente tem que ser assim mesmo, é normal, né? Se normaliza esse tipo de comportamento a tal ponto que a gente passa a acreditar que a gente tem que fazer assim mesmo, senão que eles teriam todo o direito de nos agredir porque nós estamos assim. Outra coisa é quando mulheres são agredidas, e aí você vai fazer a denúncia e a pessoa fala, poxa, mas você também estava usando essa roupa, né? No sentido de culpar a vítima pela agressão que ela sofreu. Então, o agressor, né, a pessoa agride, a pessoa violenta, e a mulher ainda é culpabilizada pela violência que sofreu por conta das nossas normas socioculturais. Então, a gente tem que desconstruir isso também. E aqui o Marcos colocou, né? Não, o Marcos não. O Olívio colocou, é uma questão cultural. Exatamente, Olívio. Né? E se é cultural, a gente pode desconstruir. Então, não é natural, é cultural. Né? É produzido socioculturalmente. Logo, a gente pode desconstruir isso. Né? O Newton falou, né, a questão da como lidar com a violência, as próprias vítimas não permitem a denúncia, e a gente já falou um pouco sobre isso, essa questão da denúncia, né, e da importância da gente ter pessoas que nos ajudem, que ajudem essas mulheres nesse processo, e inclusive conversar com essas mulheres, porque elas elas precisam de ajuda até mesmo para romperem com o ciclo de violência. Desculpa, eu estou demorando um pouquinho porque eu me perdi aqui nas mensagens. Assim, Dani, a maioria das intervenções para prevenção é direcionada ao público feminino, e aí você coloca essa questão dos homens, né? As mulheres quase sempre buscam o pastor, a pastora, nem sempre são orientadas. Não, desculpe, não é você colocou a questão de intervir na população masculina dentro da igreja. É isso, eu concordo, a gente já falou sobre isso, né? Nós precisamos acessar os homens, precisamos ajudar nesse processo de desconstrução de uma representação desigual relacionada a homens e mulheres, não é? Porque nós estamos num contexto em que parece que o tempo inteiro a gente tem que ficar provando que a gente tem direitos, né? E os homens precisam, sim, ser parte do processo de cura, porque para mim isso é um processo de cura, né? Cura social envolve todas e todos nós, né? Não dá para a gente trabalhar, não dá para a gente enfrentar a violência se a gente não considerar também as várias partes envolvidas na violência.
Parece que tem algum microfone aberto aí, está dando um eco. E assim, claro, a Luzmila, Luz, que bom que você está por aqui, é ótimo saber que você está aqui. Também aproveito para dar um abraço enorme na Raquel. Raquel, quantos anos? Saudades de você também, muitas saudades. E a Luzmila fala, né, especificamente da forma como as mulheres que lidam com esses temas são desqualificadas, né? E é de fato isso, desqualificadas em que sentido? O tempo inteiro estão tentando desqualificar as nossas ações, não é? Certamente várias pessoas aqui já tiveram que querem trazer temas que mexem nas estruturas daquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente acredita e tudo mais, termina sendo algo completamente desconsiderado ou estigmatizado pelos diferentes setores da sociedade, inclusive no contexto das igrejas, né? Eu diria, Luzmila, né, quando você diz, né, nós mulheres que ajudamos que trabalhamos com o enfrentamento da violência contra as mulheres, nós somos marginalizadas, eu acho que é isso. Trabalhar com esses temas é trabalhar nas margens, né? Eu acho que se a gente parar para prestar atenção, e agora falando um pouco da perspectiva do cristianismo, especificamente, eu sei que nem todas as pessoas que estão aqui não são necessariamente, né, vinculadas a igrejas cristãs, mas falando agora especialmente das igrejas cristãs, né, eu não consigo imaginar Jesus agindo senão nas margens, né? Ele estava onde ninguém queria estar. Ele estava junto às pessoas mais marginalizadas. Ele estava junto a enfermos, enfermas, estava junto à população pobre, estava junto às mulheres, aos estrangeiros, enfim, estava junto àqueles e aquelas que dele precisavam. Logo, não vejo melhor forma de finalizar isso, que a professora Margarida já está. Eu já conheço tanto a professora Margarida que eu olho para a cara dela e já sei o que ela quer. Mas não há melhor forma de terminar isso aqui, essa nossa conversa aqui, terminar não, né? Mas parar um pouquinho por hoje, do que dizer para vocês. Se você tem dúvida em relação a coagir, na dúvida, olha para Jesus, né? Eu não tenho dúvidas de que trabalhar com as pessoas que estão vivendo em situação de violência, com as mulheres, que hoje é o nosso tema, não é? Que estão vivendo em situação de violência, principalmente assumir que estamos num terreno árido, num terreno difícil, mas num terreno que não está sozinho. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui estão movidas por essa causa também. E eu fico feliz de ter tido esse tempo com vocês. E, por favor, prestem atenção. Procurem saber se há pessoas em situação de violência. Se vocês suspeitam, mesmo que seja uma mera suspeita, procurem municiar essas pessoas com instrumentos que as ajudem a saírem dessa situação, a romperem com esse ciclo de violência. E mesmo nesses tempos de pandemia, não deixem de denunciar, não deixem de fazer alguma coisa e, principalmente, nunca deixe essas mulheres sozinhas. Muitíssimo obrigada, um grande abraço a todas e todos e espero que vocês continuem, porque nós temos mais outras palestras aí, temos amanhã, temos na sexta, acho que a professora Margarida vai falar sobre isso. Um grande abraço para vocês. Obrigada, professora Sandra, parabéns aí, vamos que vamos, diante dos desafios da vida. E amanhã a gente vai ter Epidemia e Religião na Literatura, reflexões a partir do ensaio sobre a cegueira e a peste, com o professor Martim, professor Márcio Capelli. Também
cura em mim e dia de desgraça para eles. Contextos epidêmicos na literatura do profeta Jeremias, com o professor Fernando Ripoli. Na sexta-feira, isto não é o fim, esperança em tempos de pandemia, professor Levi Bastos. E saúde e vida, reflexões neotestamentárias em tempos de epidemia, com o professor Paulo Garcia. E agora nós vamos ter uma oração. Vamos tentar aí, ó, diretamente do Chile. Vamos convidar a professora Raquel, pastora, aí Raquel Riquelme, para nos dirigir em oração. Pode ir aparecendo aí, Raquel, para nos dirigir em oração, ligando o som, a imagem, vai indo. Então, a gente aí diretamente do Chile, professora Raquel, vai nos dirigir neste momento de em espanhol. Vamos adelante. Obrigada, Margarida. Vou falar em portunhol para vocês. Muito feliz de ouvir a Sandrinha. Um abraço para vocês também. Vamos orar, então, por todas as nossas mulheres que sofrem além da pandemia, a pandemia da dor e da violência. Senhor, nesta noite, estamos muito felizes de nos encontrarmos por este medio y quiero pedir una bendición muy especial para Sara por todo su trabajo, por todos los pastores y pastoras que trabajan con la violencia y para pedirte que les ayude a superar toda esta situación que viven cuantas y muchas mujeres de nuestras iglesias. Gracias por este momento, tu bendición que viene de ti, Padre, de amor y de bondad, tu Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz de escucharlas. Obrigada. Amém. Gracias, hermana Raquel, por su oración conosco. Gracias también a professora Sandra por nos trazer tantos desafios nesta noite. Obrigada aí pelo professor Paulo Dias, pela professora também Blanches, que estiveram aí, a nossa tradutora também na língua de Libras. E a todos e todas, buenas noches, hasta luego, hasta la vista, y vamos que vamos con las bendiciones de Dios. Hasta la mañana, mucho gusto, gracias, buenas noches.